Estamos aqui hoje ao vivo, numa missão especial, uma alegria estar aqui. E eu já vou chamar a Marina Daim e a gente tem um educador especial que vai estar hoje conosco aqui. Então você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Já vou chamar a Nana, querida Marina Daim. Nana aceitando. Olá. E a gente também vai. Oi, Lara. Vinda. Tudo bom, querida? Ótimo. Estou Que bom. super bem. Tá ouvindo bem? Conversa ótima aqui que a gente tem, né? Uma presença super especial. A gente está aqui, eu, Lara Freitas e Marina Daim, Nana, né? Que somos co-idealizadoras do Ciclo Gaia Viva, uma parceria incrível aí para a gente, né, colocar no mundo esse curso de Design em Sustentabilidade e Regeneração, que tem como base o currículo do Gaia Education, e a gente tem esse educador incrível que é o Matheus Macedo. Ele vai estar chegando aqui já já conosco. Bom, mas para a gente começar aqui, né? Eu falei Gaia Education, falei curso, então é bom a gente entender o que significa isso, né, Nana? E quer explicar um pouquinho? Pode ser. Bom, a gente hoje vai estar recebendo aqui o Matheus, que é um educador do curso do Gaia Education. Ele é idealizador do Vida Veda, que é um grande canal de aprendizagem de Ayurveda. E ele dá aula no nosso curso, né, do Gaia Education, no Ciclo Gaia Viva, ele dá aula na dimensão visão de mundo. Então, esse curso ele se divide em 4 dimensões: social, ecológica, econômica e visão de mundo. E tem vários educadores, cada um num espaço. E o Matheus, querido, ele está dando aula nesse tema, que é de saúde pessoal planetária, trazendo muito do seu conhecimento para compartilhar com a gente ao longo dessa jornada. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco mais com ele, para conhecer e desenvolver esse trabalho. E uma coisa que é interessante de falar dessa dimensão visão de mundo é que ela é uma dimensão diferenciada um pouco do que a gente ouve falar por aí, né? Porque a visão de mundo, na verdade, quando a gente fala dos pilares da sustentabilidade, em geral a gente fala do social, do ecológico, do econômico e, eventualmente, quando a gente fala de uma quarta dimensão, a gente fala da cultural. E no Gaia a gente fala de visão de mundo, porque a gente entende que a forma como a gente enxerga o mundo e se relaciona com ele estabelece a forma como a gente se relaciona com todas as outras relações. E por isso essa visão ampliada de uma cultura que não é determinante daquela cultura de onde a gente participa, né? Porque na cultura ocidental a gente tem uma forma de ver as coisas, na cultura indígena a gente tem uma forma de lidar com as coisas. No nosso caso, aqui a gente quer ampliar o olhar para várias visões do mundo, várias formas de enxergar e compreender como que a gente pode estar se relacionando com todas essas outras dimensões, tanto social, quanto ecológica, quanto econômica. O que mais você quer falar disso, Lara, para a gente compartilhar aqui? Acho que é importante, né, a gente entender que essas 4 dimensões assim, né, compõem um só corpo, né? A gente só olha as várias temáticas dentro de cada uma das dimensões. O Matheus está chegando aí, já já. Mas assim, como é que o social nos ajuda a trabalhar melhor em grupo, afinar nossas habilidades de comunicação, o econômico, a gente entender essas dimensões todas da nossa vida, né, que permeia a economia, as novas economias envolvidas nisso. E olha o Matheus aí, aceitando. E o ecológico, a gente entender as melhores práticas, né, para a gente lidar viver melhor dentro dos limites planetários. Então, junto com a dimensão, né, visão de mundo, a gente passa por tudo isso. Estou aceitando o Matheus. E então, assim, um pouquinho a gente vai aqui entender essa dimensão e visão de mundo a partir, né, desse tema da saúde. E estou aqui em batalha com a tecnologia para aceitar o Matheus. O Matheus já está aqui.
Não consegui entrar ainda. Matheus, estou vendo que você está por aqui. Sim, já assinei. Entrar ao vivo. Matheus, pede para participar, acho que vai facilitar. Você tá, mas não está aceitando no entrar ao vivo. Muito bem. Desafios tecnológicos aqui para o Matheus chegar e a gente seguir nessa conversa. Tcharam! Acho que foi, acho que agora foi. Oi, agora te ouço bem. Tudo bem, Matheus? Tudo maravilhoso. Estou morrendo de saudade de vocês. Que bom que a gente vai se ver esse ano. Sim, que Bom, bom. muito Vocês- bem-vindo, Matheus. Sempre é uma alegria estar perto de você. Então, e a gente teve a oportunidade de estar pertinho, né, em 2024. Matheus, né, Muito. cofundador do Vida Veda, mas ele foi nosso educador incrível e também ele tomou uma decisão super incrível, que é de participar, de vivenciar na pele, em primeira pessoa, essa experiência, né? Então, assim, foi uma alegria recebê-lo, tê-lo conosco, tanto como participante quanto educador. Seja Foi bem-vindo. maravilhoso. Obrigado, foi muito maravilhoso. Obrigado pelo convite. Tava há anos querendo ser aluno do Gaia, aí vocês me chamaram para ser educador do Gaia, que eu falei, não, eu tive que esfregar os olhos. Falei, como assim, gente? Edgar Gouveia, um pessoal tipo que não tá, quem sou eu na fila dessa padaria cósmica, né, para estar lá dentro desse grupo, vocês tiveram a generosidade de me deixar entrar ali um pouquinho e vivenciar isso como aluno, que foi assim, tipo, top 3 melhores decisões que eu tomei em 2024, de longe, né? De longe. E eu só tô botando no top 3 porque eu tomei algumas decisões muito incríveis no ano passado. E eu fiquei lá, né? Tive a oportunidade de ficar, tipo, 5 meses e aí cada encontro era mais incrível do que o anterior. Enfim, eu sou amigo das pessoas da minha turma até hoje. Aí eu tenho orgulho de falar que eu sou gaiano para todo mundo. Até quem não entende, eu falo, eu sou gaiano. Aí a pessoa não sei o que isso significa. Eu falo, mas você tem que descobrir, né? Você não pode morrer antes de descobrir o que é ser gaiano. Maravilhoso, querido. Bom, acho que a gente, para chegar, né? Muita gente não nos conhece, a gente fazer aquela apresentaçãozinha breve de quem somos, só para a gente começar essa conversa. Então, Lara, você quer começar se apresentando como anfitriã? Bom, sou Lara Freitas, biourbanista, permacultora, com muita alegria aqui, parceira da Nana nessa jornada, né? Sou cofundadora do programa Permanente Ecobairro, que fez 20 anos em 2024. Estamos aí, né, oferecendo essa oportunidade. E você, Nana? Conta aí para mim. Bom, essa coisa de se apresentar é sempre muito desafiadora. Atualmente eu estou aqui nessa vida na beira do mar, morando em Ubatuba, experimentando novamente ser uma pessoa da praia, depois de 15 anos morando na roça. Ao longo da minha jornada fiz muitas coisas, mas há muito tempo estou envolvida com esse projeto, que é o Gaia Education, e compartilhando e querendo levar esse conhecimento para mais pessoas e fazer mais pessoas serem gaianas, porque acredito que isso é uma necessidade urgente do nosso tempo. E estou aqui muito contente, tanto de Matheus ter topado ser educador no ano passado, ter querido ser aluno, participado do curso, e esse ano está de novo com a gente deu a sorte de sincronizar a agenda, e ele mesmo morando na Índia vai conseguir estar aqui presencialmente esse ano, na turma de 2024. Então a gente está celebrando muito. E aí, Matheus, se apresente aqui também nessa roda para gente. Meu nome é Matheus Macedo e sou educador do Gaia Education. O que mais? Isso é o topo do meu currículo, não tem mais o que falar, não tem. Eu também tive a oportunidade de morar aqui na Índia há muitos anos, né? Me formei em medicina. Agora estou aqui na Índia de novo, cursando minha residência clínica, fazendo um mestrado em ciências, medicina, cirurgia. Os nomes são esquisitos aqui na Índia, mas é isso. Eu estou fazendo um mestrado aqui, residência clínica. Vou ficar mais 3 anos morando aqui na Índia. E eu tenho o privilégio, a honra de poder compartilhar um pouco de tudo que eu aprendo aqui sobre a Ayurveda, que é a ciência
do bem-estar, da vida, da felicidade, como ela tem sido pesquisada há milhares de anos, né, no subcontinente indiano, né, que tem uma história muito longa, muito profunda, muito bonita. E eu sou guardião, de certa forma, desse conhecimento. Eu sou o primeiro médico formado na Índia, né, do Brasil inteiro. Eu acho que eu sou um dos únicos americanos, né, das Américas, de forma geral, a fazer esse mestrado, essa residência clínica. E eu sou o primeiro português também, homem, a fazer esse tipo de programa. E aí eu tenho a oportunidade de trazer tudo isso em língua portuguesa para as pessoas, para poder abrir portas, né? Porque é um conhecimento que, como tantos esses que a gente traz no Gaia, né, para as pessoas, que eles estão disponíveis para a humanidade. E a humanidade não bebe dessa fonte porque meio que não quer, né? Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que dizia assim, uma frase com cunho talvez um pouquinho religioso, mas ela falava assim: o ser humano ele caiu do paraíso por curiosidade, mas ele não volta para o paraíso por preguiça. Então, foi a curiosidade que deu a queda, né, original, mas é a preguiça que faz com que a gente não volte, porque o conhecimento é abundantemente disponível e a gente parece que está tão confuso, tão perdido num ciclo de notícias de 3 horas e meia, que cada hora surge uma coisa que é mais importante do que a última, que você já nem lembra mais qual era mesmo. E aí a gente está tão distraído e é tudo tão rápido que parece que as pessoas não conseguem focar no que é importante de verdade. E aí uma das minhas tarefas, né, no mundo hoje em dia é fazer esse trabalho, que é o trabalho menos sexy que tem na humanidade, que é pedir para as pessoas desacelerarem. É tipo assim, a gente precisa ter calma como grupo, e precisa ser um grupo também. Então, assim, você não consegue fazer nada sozinho e você não consegue fazer nada muito rápido. Que são as duas coisas. Eu tô talvez numa contracorrente, mas aí eu encontrei umas doidas que estão na mesma contracorrente. Aí a gente se juntou e aí é isso. O resto é história. Que maravilha! Mas é isso, a gente veio aqui para essa conversa porque também a gente quer ouvir um pouco, né? Esse entrelaçamento, né, entre ciclo Gaia Viva e saúde e Ayurveda, tudo combina. Então a gente queria um pouco, né, explorar essa sua sabedoria aí, né, e que é sempre incrível te ouvir. E vou colocar aqui umas perguntas, eu vou fazer algumas, a Nana vai fazer algumas, para a gente poder, né, navegar nesse universo do Ayurveda e do ciclo Gaia Viva. Bom, então vou lá para a primeira pergunta. Vamos nessa. E a gente queria entender de que forma os princípios do ciclo Gaia Viva, né, ligado ao Gaia Education, dialoga com a visão e os fundamentos, né, do Ayurveda. Então, como é que é esse ponto, né? Conta aí pra gente um É pouquinho. praticamente a mesma coisa, só que em língua é sânscrito, português, é inglês, é com sotaque escocês ou é com sotaque indiano? Porque vocês estão tentando, de certa forma, né, no Gaia, o que a gente aprende no Gaia que é absolutamente revolucionário, né? Eu fiquei 5 meses lá, indo no presencial, pegando o carro de Paraty, fazendo uma questão. Vocês atrasaram minha saída do Brasil. Isso que eu acho que as pessoas não entendem, que eu fiquei no Brasil os primeiros 6 meses do ano passado só por causa do Gaia. Porque foi assim, tipo, eu me inscrevi no Gaia e falei, então eu vou ficar no Brasil por causa do Gaia, sabe? Foi tipo isso. Eu botei num nível de prioridade na minha agenda gigantesco, porque cada aula que a gente tinha era mais uma camada de como ser humano, sabe? Tipo, um manual que a gente não recebe quando nasce, né, de certa forma. Culturalmente não é passado para a gente pelos nossos ancestrais, porque minha mãe, coitada, estava lá perdida tentando criar 3 filhos e fazer sentido da vida, e aí criaram lasanha de 4 queijos da Sadia, aí ela pensou, isso é prático, então eu vou dar isso aqui para as crianças, sabe? Não foi por mal, mas é porque a década de 70, 80, 90 foi uma confusão tremenda. Então, nossos pais não tinham esse legado de conhecimento, mas o legado de conhecimento é nosso, né? Então, vocês foram beber de todos os campos de obviedade do conhecimento humano, que é do tipo assim, então, quando a gente vai construir uma casa, vale a pena a gente não destruir todo o resto do planeta. Então, quando você faz opções de se relacionar com as outras pessoas, não adianta você se relacionar com as outras pessoas e destruir todo o resto do planeta. Então, é basicamente, tipo assim, é o beabá de como ser humano, né? E o Ayurveda é tipo isso também.
A gente está falando sempre da mesma coisa. Quando vocês falam de bioconstrução, a gente fala da mesma coisa. Quando vocês falam de danças circulares, a gente está falando da mesma coisa. Quando vocês falam de diálogos saudáveis, de gestão, né? A gente tem aulas lá de gestão, tá ligado? Tipo, eu não imaginei que fosse ter. Como é que você pega um bando de gente diferente e essas pessoas conseguem dialogar, né? No Ayurveda, a gente tem um caminho para isso. E aí vocês trazem comunicação não violenta, um monte de gente fantástica, uns professores incríveis, aí faz jogo, aí dança, perequetê, uns negócios malucos pra gente falar assim, tem muitas maneiras da gente se relacionar e tem muitas maneiras que são horríveis, que geram um monte de conflito. Porque assim, Larinha, o que que é o Ayurveda, né? Qual é a proposta do Ayurveda? Se você olhar lá o livro mais antigo que a gente tem, ele tem uns 3, 4 mil anos de idade. Em sânscrito ele fala assim: Rita hitam sukha dukham ayustasya hita hitam manochata troktam ayurveda sa uchyate. Né? O que que é o Ayurveda? Ayurveda sa uchyate. O que que é o Ayurveda? Ayurveda é Rita ahitam sukha dukham. É a ciência que pesquisa tudo que deixa a gente saudável. Rita. Tudo que deixa a gente feliz, suca. Tudo que faz com que a gente adoeça, a Rita, e tudo que gera sofrimento para os seres humanos, dukkam. Então são 4 coisas que a gente se debruça. O que que gera felicidade e tristeza, o que que gera saúde e doença. E assim, o Gaia é isso. Em outras palavras, vocês estão tipo assim, se continuar fazendo desse jeito, vai dar ruim para todo mundo. Vamos fazer de outro. Então vamos fazer uma casa de bambu. E aí as pessoas nunca tinham parado para pensar. E aí vocês deixam a gente triste, aí deixam a gente em crise, aí deixam a gente feliz, aí todo mundo se abraça e se ama, aí a gente acha que o mundo vai acabar, aí a gente pensa, não, não vai acabar, mas será que vai acabar? Com certeza não vai acabar, que a gente também não vai deixar acabar. Então, é uma oscilação de emoções que né, encaminham nós, seres humanos, né, ao longo do curso, por um monte de ensinamentos, choques de realidade. Também não é um grande kumbaya, né, que fica todo mundo lá, não, é só a gente se amar que vai dar tudo certo. Também não é isso. A Nana dá umas aulas horrorosas que a gente sai da aula e fala, tá bom, Nana, e agora? Né? Agora eu faço o que com essa informação? Eu tomo um remédio psiquiátrico, né, quero fuzilar todo mundo. Aí a Nana fala, calma, calma que na próxima aula você vai ter umas ferramentas. Aí a gente volta na próxima aula e fala, caraca, o mundo é muito lindo, cara, vale muito a pena fazer parte e tal e tal. Então, tipo, o Ayurveda é exatamente essa parada. Exatamente, ferramentas práticas claras de como a gente navega a complexidade que é ser humano, para a gente poder sair de um lugar de doença e de tristeza absoluta e ir para um lugar de saúde e de felicidade. Maravilhoso te ouvir, querido. Fiquei pensando nas 2 coisas que você trouxe, né? Antes você falando um pouco dessa coisa de vamos convidar para desacelerar, né? Que é um pouco esse convite da a urgência da calma, né? Que a gente está enfrentando nesse momento. E acho que todo o conhecimento que você compartilha dos 4 pilares e que traz esse espaço de silêncio, esse espaço de sono, esse espaço de autocuidado importante. E isso se relacionando com o mundo como um todo, né? E todas essas coisas que você trouxe, esses 4 pilares que você nomeou agora em sânscrito, o quanto que eles se relacionam também com a gente estar pensando em objetivos que promovem vida, né? Num sentido, o que a gente faz? Está promovendo vida ou está promovendo morte, né? Quando a gente olha assim para um checklist de regeneração ou pensando estratégias para como que a gente pode estar lidando com esse contexto turbulento que a gente está vivendo, as nossas escolhas, elas estão promovendo o quê? Elas estão apoiando o quê, né? E aí, pensando um pouco sobre isso, assim, a gente queria te fazer uma outra pergunta que é em relação a tudo isso que você viu no Ciclo Gaia Viva e com a sua vida profissional, o que você sentiu que isso impactou na sua vida pessoal e profissional, assim, para você pessoalmente? Pô, o que que não impactou, né? Tipo, nossa, não tem como, é impossível. Pula essa pergunta, não dá, não dá. É tipo assim, foi dos cursos mais importantes que eu já fiz na minha vida. Eu falei para vocês, falei para todo mundo na época, quando eu saí do curso, eu falei, tipo, isso aqui foi uma jornada em 5 meses. Se tivesse levado 2 anos, eu teria aguentado ela durante 2 anos, ou 10 anos eu aguentaria ela 10 anos, porque isso, foi meio que olhar para coisa, porque assim, para mim, 90% do curso não era absoluta novidade, são coisas que eu já ensino, já pesquiso, já estudo.
mas tá ali sentadinho, eu não sei se o pessoal que tá aqui com a gente agora sente isso. Eu adoro ver, por exemplo, a série que eu já vi, eu vejo de novo. A música que eu amo, ela fica no repeat na minha cabeça durante 3 semanas. Às vezes, entrar em contato com uma coisa que eu já conheço me dá uma possibilidade de olhar de novo para aquele conhecimento. E o Gaia teve esse valor, assim, que para mim foi incrível, de eu reolhar coisas que eu já sabia, já tinha visto, já tinha lido, pelos olhares das, sei lá, 70 pessoas da turma. Porque tinham mulheres, tinham homens, tinham pessoas mais velhas, tinham pessoas mais novas. A gente tinha o mascote da turma, o Portugal, que era molequinho. Aí tinha a Matê, que era a pessoa, né, mais. Que parecia que tinha 6 anos de idade de vez em quando também. Mas ela olhava, né, para essa realidade toda com um olhar que renovava e nutria o meu olhar. Então não teve nenhum tijolo que sobrou no mesmo lugar depois que eu saí do curso, porque eu parei para olhar minha vida profissional, parei para olhar. E foi interessante porque vocês plantaram umas sementes que estão dando fruto agora, por exemplo, meses depois que o curso acabou, eu ainda tô digerindo, né, na real. Eu não sei quanto tempo demora essa digestão ou se ela termina, mas eu sinto muito claramente eu me pego essa semana agora, por exemplo, esse ano inteiro eu tô aqui na Índia e eu tô questionando, né, tipo a minha vida inteira de novo, meu uso de redes sociais, meu status como influencer e a habilidade que eu tenho de conversar com muitas pessoas, mas eu quero conversar com muitas pessoas, eu gosto de conversar com muitas pessoas. Tem um grupo dessas muitas pessoas que eu acho da hora conversar porque elas estão querendo conversar. E aí, internet é um negócio que vocês, assim, são inteligentes o suficiente para não se meterem tanto, porque vem de tudo, né? Você faz um Reels, como eu fiz outro dia, que alcança 60 mil pessoas, sei lá. Nessas 60 mil vem um bolo de gente falando um monte de abobrinha. E aí eu penso, será que eu respondo um a um? Eu não tenho tempo, eu não consigo, eu tenho que ir para o hospital. Aí se eu deixo a pessoa sem resposta, mas será que vale a pena eu nem ter feito? Aí as pessoas me mandam mensagem dizendo, ai, obrigado, esse conteúdo foi incrível. Eu falo, putz, tá bom, valia a pena ter feito. Como é que eu navego essas duas coisas ao mesmo tempo dentro do mesmo coração? Porque eu fico triste e feliz com os mesmos movimentos. Vocês me deram um monte de ferramenta para navegar esse negócio, sabe? Mesmo sem me lidar com a internet, sem serem influenciadoras e tal, vocês me deram ferramentas. Vocês e os outros professores são incríveis, né, do Gaia, me deram ferramentas para lidar com esse papel que eu tenho de ser comunicador para muitas pessoas. Depois de amanhã eu estou voando para Portugal, vou passar 10 dias em Portugal dando curso, vou palestrar no Congresso Internacional de Ayurveda, vou dar um retiro, e isso tudo esse sentido, ele é nutrido em muito pelo curso, porque eu terminei o curso pensando, vale muito a pena. Essa parada aqui vale, não, eu não vou parar de fazer nada disso. Mas tiveram momentos durante o curso que eu parei para pensar, sabe? Tipo assim, cara, vou comprar uma choupana no meio do mato, eu vou me meter lá, porque não tem o que fazer. Não adianta. Acabou, já acabou. E aí a gente vai evoluindo, né? Vai amadurecendo dentro dos questionamentos e fazendo aquários. E aí todo mundo meio que brigando. E eu gritei com a turma inteira. E aí chega uma hora que você fala assim: não, cara, o meu papel também é esse. Eu também tenho um papel um pouco de me colocar no lugar de aprendizado e às vezes me colocar no lugar de chacoalhar a pessoa e falar assim: meu irmão, você tá olhando o que você tá fazendo? Tipo assim, você tá no automático, acorda. Tipo assim, acorda. Então eu sinto que isso faz parte. A gente, nas ciências védicas, chama isso de Dharma. Né? Dharma é o caminho que você tem que percorrer. E não vai ser gostoso o tempo inteiro, mas só você pode percorrer esse caminho. Tipo, a Nana não poderia ser o Mateus. O Mateus não poderia. Não pode, eu não consigo, não tem como. Eu não consigo ser a Lara, não dá. Mas eu consigo fazer esse meu papel que eu, por causa da minha voz, da minha barba, do meu sotaque, das minhas referências, por ser homem, por ser hétero, por ser branco, eu tenho um papel a desempenhar dentro desse jogo, né? Que nas ciências védicas, né, na nossa cultura, eles chamam de lila. Eles falam que é um jogo divino. Parece que os deuses estão jogando um jogo de tabuleiro e nós somos o jogo de tabuleiro acontecendo. E aí eu saber, né? Eu tenho um papel, eu sou uma peça dentro desse jogo que os deuses estão jogando. E a Nana é outra, e a Lara é outra. Então tá bom, vai, joguem, deuses, joguem. Muito bom te ouvir, né? E o que me vem assim, o que é muito importante é a gente ter a realidade muito presente, muito nítida. Mas o que é mais
mais importante é aprimorar a nossa habilidade de resposta a partir das nossas singularidades. Né? Cada um de nós tem isso, né? Tem a sua forma de ser e estar no mundo. Aprimorando, lógico, né? Tendo ferramentas para lidar com tudo isso, porque às vezes realmente as nossas realidades estão nos desafiando, mas fazendo com que a gente se mova, né? E se mova para uma direção que importa, né? Que cuida pessoalmente, que cuida do entorno, que cuida dos grupos onde a gente participa. Então, realmente, é um pouco essa grande dança, né? De honrar a nossa dor, mas ir além dela nesse mundo. E aí, queria voltar aqui para uma pergunta, né? Olhando para a medicina integrativa, e os sistemas de saúde. Como é que você enxerga esse futuro, imaginando, né, essa união com as tradições ancestrais, com as práticas sustentáveis? Dá uma palhinha aí, como é que Nossa. essa sua experiência um pouco ativou essa Uma visão? palhinha podia ser a semana inteira esse assunto, mas assim, Larinha, não tem. Eu não vejo nenhum outro caminho possível, e pode ser miopia, mas eu não vejo um caminho que não passe por desacelerar e se juntar com outras pessoas. Tipo, esse eu não consigo. Eu vejo pacientes na clínica, eu tenho milhares de alunos e alunas, e esses dois elementos, para mim, eles são a chave da maioria dos problemas que eu vejo as pessoas tendo hoje em dia. As pessoas estão vivendo vidas mais rápidas do que dá biologicamente para viver. E elas estão vivendo vidas mais isoladas do que é possível para um ser humano que é um bicho social. Então a gente está tentando ficar sozinho e rápido. E aí eu estou dizendo para as pessoas, o tempo inteiro, vocês me inspiraram muito no Gaia, mais ainda, né, para, sei lá, beber o Ailton Krenak e guardar ele em todas as células do meu corpo, assim, sabe? Tipo, não tem como fazer isso sozinho, não tem como. Se você tá tentando, você tá errado, você não vai conseguir, para de tentar. E não tem como fazer isso tão rápido, não dá, não dá. A gente tem que desacelerar. Todas as vezes que eu tive assim, o privilégio absoluto de aprender com culturas tradicionais, quando eu tive lá na Amazônia, por exemplo, e fui estudar com os Municuim, né? Eu fiquei 2 semanas enfurnado lá no Rio Jordão, de tribo em tribo, de aldeia em aldeia, aprendendo um pouco com eles. Qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu adentrei o Jordão e a voadeira começou a subir? Foi desligar meu celular. Foi a primeira coisa. Não porque eu sou um iluminado, mas é porque não pega, o celular não pega. Então não adianta. Não vou ficar com ele ligado, vai acabar a bateria, eu não vou ter onde recarregar. Então eu falei, a coisa mais inteligente a fazer é desligar o celular. Eu desliguei o celular e a gente foi voadeira rio acima. E aí fomos, né, no Novo Segredo, tal. E o que aconteceu é que nessas aldeias não tem energia elétrica tampouco. Então eu vivi sem energia elétrica. Nessas aldeias não tem cama. Então eu dormia na rede. Nessas aldeias não tem hora. Então as pessoas diziam assim: amanhã a gente vai embora para a próxima aldeia. E ninguém perguntava que horas, porque ninguém ia ter como saber que horas são. Então a gente sabia que ao longo do próximo dia a gente ia para uma outra aldeia. E que essa informação ela ia circular e que a saída também não ia ser pontual nem na hora, porque a gente ia falar: vamos, vamos, que horas? Depois que a gente almoçar. E aí, depois que a gente almoçar, e aí a gente vai, daqui a pouco a gente vai. E alguma hora a gente ia. E eu passei 15 dias nesse ritmo, que é muito pouco, porque eles passam a vida inteira, né, nesse ritmo. Eu passei 15 dias nesse ritmo. No final dessa viagem, a gente parou numa última aldeia, que é mais perto do Jordão, né, do município do Jordão, e lá tinha energia elétrica. Pela primeira vez em 15 dias tinha energia elétrica. E eu entrei, né, num quartinho lá que eu ia ficar, e tinha uma cama e um lugar para prender a rede. Então tinha cama pela primeira vez, energia elétrica pela primeira vez. E aí eu fui todo pimpão, todo feliz e acendi a luz do quarto. E a luz ficou acesa durante assim uns 20 segundos. E eu pensei, eu não preciso dessa luz para nada, na real. E aí eu desliguei a luz e não voltei a ligar a luz daquela aldeia, naquela aldeia, porque eu não precisava da luz. E também não dormi na cama, dormi na mesma rede. Né? Prendi minha rede lá e dormi na rede. E foi muito interessante, porque foi a primeira vez que eu entrei em contato na minha vida adulta com a quantidade de inutilidades que eu crio para mim mesmo. Quantas coisas que eu acho que são absolutamente necessárias para minha vida e que, na verdade, são absolutamente inúteis, né?
E eu precisei, vindo da tradição védica, tendo morado na Índia, falando sânscrito, não sei lá, eu precisei me enfiar no Jordão para aprender com os Municuim o quanto eu crio inutilidades para minha vida. É em nome de ser uma pessoa completamente autônoma sozinha e o nome da velocidade. Né? Eu criei um monte de loucuras. Então, assim, não tem como a gente ser saudável do jeito que a gente vive hoje. E aí os ayurvédicos estão falando, gritando isso, os Runicuins e a Wanawá, ou seja, lá, todo mundo. Eles têm esse conhecimento desde sempre, sempre tiveram, sempre vão ter. E aí a gente fica destruindo o mundo inteiro. E eles falam, não é assim que funciona. A gente fala, cala a boca, que tu não sabe nada, que tu mora em aldeia. É que você não sabe nada, você é um ignorante. Negócio de índio não pode nem votar, não tem nem direitos. Você é incapaz, pela. É uma loucura completa, né? E aí a gente é tão idiota que a gente fala, vocês não sabem nada. Aí parece que eles olham, dão uma pitada, falam assim, tá bom, então vai, descobre aí. Né? Aí a gente vai, tenta descobrir, aí fica todo mundo doente. Aí a gente fala, tá todo mundo doente. Fala, então, mas é que a gente meio que avisou vocês são muito loucos. A gente fala, mas não é, que você não entendeu, é que a gente precisa de cadeiras de metal. Ele fala, mas não precisa, é só sentar. Sentar é só sentar. Então, assim, todas essas culturas tradicionais, elas estão mais ou menos falando as mesmas coisas. Tipo assim, vocês, seus né, modernos, vocês estão loucos. Ah, não, mas eu preciso fazer uma injeção de um suplemento. Mas por que que você precisa da injeção? Porque o solo não tem mais nutrientes. Mas por que que não tem nutrientes? Porque a gente faz monocultura para exportação. Mas por que que faz monocultura? Porque a China quer comprar muita soja. Mas por que que a gente precisa vender? Sabe, tipo, a gente tá dando uma volta na volta na volta para depois voltar para o mesmo lugar. É aquela história que vocês conhecem, vou contar para as 100 pessoas que estão aqui ao vivo com a gente, que é aquela história do CEO, multimilionário, que vai passar as férias lá numa praia, e aí encontra lá o caiçara lá sentado, lá pescando seu peixinho, e aí o caiçara, né, ó, dá bom dia pro cara, né, como bem educado que ele é, e aí o cara fala, meu amigo, eu tive uma ideia aqui que pode revolucionar a sua vida, né, por que que você está aí sentado, perdendo seu tempo, pescando um peixe, quando você poderia pegar o seu dinheiro que você pegou esse peixe, comprar 3 barcos? Aí o Caissala fala, mas pra que eu quero 3 barcos? Porque aí com 3 barcos você pode pescar 3 vezes mais peixe. Mas o que eu vou fazer com 3 vezes mais peixe? Você pode vender o excedente do seu peixe e aí você vai aumentar o seu lucro. Mas para que eu quero aumentar o meu lucro? Você vai pegar esse lucro todo, aí você pode comprar mais barcos. Pô, mas mais barco, para que eu quero mais barco? Porque aí você pesca mais peixe ainda, você tem mais excedente ainda, você faz mais lucro ainda. Tá bom, eu fiz tudo isso, e aí? E aí um dia, um belo dia, você pode pegar todo esse seu excedente, e aí você pode finalmente se aposentar e ficar na beira da praia só pescando seu peixinho tranquilo. Né? E aí a gente fala, caraca, a gente enlouqueceu como sociedade. A gente está dando uma volta gigantesca para tentar, se a gente der sorte, chegar no lugar de onde a gente saiu. Tá ligado? Que é ter uma vida gostosa, feliz, poder conviver com os nossos. Para quê? Para que a gente enlouqueceu? Para quê? Sabe? Eu acho que todas essas ciências tradicionais médicas, elas falam uma mesma coisa, Larinha. É isso, né? A simplicidade na complexidade do que a gente vive, né? E a gente tomando decisões que não são assertivas, né? Bom, a gente queria fazer um chamado aqui, pessoal, colocar suas perguntas também, né? E deixa aí suas dúvidas ou comentários. A gente queria também incluir a perspectiva, né, nessas perguntas aqui, aproveitando essa sabedoria do Matheus. Perguntem aí, pessoal. A gente vem acrescentar nas nossas perguntas aqui, né, Nana? Sim, sim. Somar, sempre bom. Na verdade, a gente adora isso, né? O Matheus estava falando, né? Essa coisa de ficar sozinho ou de fazer junto, né? A gente tem um dos provérbios, né, que permeiam esse nosso processo é esse de que sozinho a gente vai mais rápido, mas junto a gente vai mais longe, né? Então, a gente conseguir chegar em outros lugares quando a gente tem a participação de mais pessoas e a possibilidade de construir com muitos olhares, né? A gente está falando esse tempo todo antes de você entrar, Matheus, a gente estava falando que você é educador do Visão de Mundo, né? Que é essa dimensão que justamente tem essa intenção de ampliar o olhar, de perceber que lógicas, que óticas são essas que regem a nossa forma de se comportar e que moldam a nossa cultura,
e que visão é essa que precisa ser revista, né? Então, essa revisão de mundo que a gente precisa fazer para poder encontrar caminhos que nos levem de volta para esse outro espaço, né? Em que a vida não é útil, né? Um pouco você trouxe o Krenak, então, nomeando um pouco o que ele fala. E a gente, aqui nas perguntas que a gente organizou para trazer para você, uma delas foi em relação a esse momento desafiador que a gente está vivendo, né? A gente está aqui, acho que 2025 está sendo o ano em que a gente está experimentando na pele as mudanças climáticas, podendo, não sei como é que está aí na Índia, mas aqui no Brasil está uma loucura, está quente demais, assim, um desconforto, você não consegue encontrar um espaço de conforto porque está um calor absurdo. Fico imaginando as pessoas na cidade grande, como é que está essa situação, as pessoas na situação de rua, enfim, realmente a gente está vivendo um desafio muito grande. São Paulo está um forno, e aí aquelas, né, oscilações todas que a gente fica tendo e perigos que a gente está enfrentando por conta disso, que a gente não faz nem ideia. E aí, pensando um pouco nesse seu conhecimento todo, linkado à Ayurveda, o que é, como é que você vê que a Ayurveda pode estar sendo uma aliada nesses cuidados de saúde pessoal diante desse cenário desafiador planetário? Não tem como, né? Não tem como. Isso aí tá. A proposta tá muito difícil demais para ser verdade, não dá. É, eu acho muito louco porque é isso, né? Eu tenho pacientes que eles vêm para mim, e aí chega o paciente com colesterol alto e ele tá com medo, né? Porque ele fala, cara, Matheus, eu fui no meu cardiologista e o cardio falou que eu vou ter que tomar remédio. Aí eu falo, cara, não precisa tomar remédio, não. A gente pode tratar isso aí de maneira natural. É só você mudar a alimentação, mudar um pouco o estilo de vida, fazer atividade física. E aí ele começa. Isso é um caso real de mais de uma pessoa. E aí ele começa a fazer, e ele vira para mim e fala, cara, olha, passaram 2 meses, eu refiz os exames, realmente está tudo muito melhor. Ótimo, então continua, manda abraço e já sabe o caminho. Dá um ano, o paciente volta e fala assim, cara, Matheus, fui no cardiologista, tá tudo elevado de novo, tratamento não tá funcionando mais. Falo, mas e aí? Mas você tá fazendo a dieta, né, que a gente combinou? Putz, não consegui, porque teve Natal, teve Réveillon, aí teve Carnaval, aí teve Páscoa, aí teve Dia dos Namorados, aí entrou julho, aí julho já é agosto, aí agosto, aquela história. E a atividade física? A atividade física é difícil, porque trabalho apertou, né, pra caramba, e aí você sabe como é que é, né? Não é sempre que dá pra fazer. Falei, então você não tá fazendo as coisas que estavam dando certo. Não tô fazendo. Aí deu tudo errado pro igual. Exatamente, deu tudo. Tá, então tá. Então você já sabe qual é o caminho que você tem que fazer. Pega aquelas coisas que eu te falei lá atrás e bota elas na prática de novo. Porque senão o que vai acontecer? O médico falou que você vai ter que tomar remédio. Você quer tomar? Não, eu não quero tudo que eu não quero é tomar remédio. Ano seguinte, segundo ano depois. Matheus, não teve jeito, tô tomando o tal do remédio. Jura? Tá tomando remédio? Mas por quê? Porque não teve, eu não consegui voltar ao negócio da alimentação lá. E não é nada demais, é só, tipo, comida de verdade, não comer um monte de tranqueira, se exercitar, todo mundo já sabe. E aí, agora? Cara, agora ele tá falando que eu vou ter que botar um stent, que é uma espiralzinha que entra ali na artéria para dar uma dilatada na artéria. Mas depois que eu botar o stent, não tem como tirar e eu tenho que ficar tomando mais remédio por causa do stent. Eu que nem queria tomar o remédio, já tô tomando o remédio, agora já vou ter que fazer o stent. O que eu faço? Olha, vou te passar aqui uma fórmula nova para você. Tá? Apaga tudo que eu te falei que não funciona e não dá certo. E aí vou te passar uns deveres de casa novos, você vai adorar. Aqui a alimentação, aqui o estilo de vida. Isso aqui você acha que você consegue? Isso aí é meio parecido com aquilo que tudo bem, mas você não tenta, só tenta um pouco, né? Tá bom, vou tentar, hein? Vou tentar. Volta um ano depois e fala, cara, Matheus, eu botei os stents. Não teve muito jeito, aquele negócio que você me falou para mudar, não teve como mudar. E aí agora eu tô consistente. O que eu faço agora? Eu falo, agora não tem mais o que fazer. Já passaram 4, 5 anos desde o nosso primeiro encontro. Você não quer fazer as coisas. Você quer que eu te dê uma cápsula sagrada do alto do Himalaia que vai resolver milagrosamente a sua vida sem você não ter que fazer nada a respeito. A parte que eu acho pessimista da resposta que eu tenho para te dar é que o ser humano ele é o mesmo bicho desde sempre. Então não tem nenhuma novidade no bicho que a gente é. Essa coisa do porque agora o aquecimento global é tudo balela. A gente sempre foi esse animal, porque os meus textos têm 5.000 anos e eles falam sobre os mesmos sofrimentos. É igual, Nana.
É a mesma coisa. Só muda o Zuckerberg, muda o Elon Musk, muda o presidente, muda a guerra agora é na Síria e na Ucrânia, mas antes era em outro lugar. Mas o bicho que a gente é o mesmo bicho. E a gente tem um defeito fundamental, que eles chamam em sânscrito de pragnya aparada. Pragnya aparada é o nome. A gente se embola no conhecimento, esquece quem a gente é e faz um monte de loucura. A gente é um bicho que é muito fácil de sair do trilho e enlouquecer. E a gente fica justificando as nossas loucuras para a gente mesmo e para os outros, e fingindo que é isso aí mesmo, sabendo que está fazendo besteira e que vai dar problema, mas a gente vai fazendo. Aí quando o problema, quando a água bate na bunda, ela quer virar e ir para o médico de 4 anos atrás e falar assim, doutor, e agora o que eu faço? Eu falo, tu não fez nada do que eu falei. Tu sabe que se tu fizer, tu melhora. E aí tu tá voltando aqui para quê? O que eu vou falar para você que vai funcionar agora? Tu já não ouviu falar o negócio do canudo de plástico que está engasgando as tartarugas? Já ouviu falar? Tu usa o canudo? Uso. Então o que eu vou falar para você? Você é um idiota. Você não quer aprender. Você quer fazer as mesmas coisas erradas o tempo inteiro e ter resultados diferentes. Essa é a definição de loucura. Acho que o Einstein falou um negócio desse. Tu quer fazer coisas iguais e ter resultados diferentes. Você é um idiota. Não tem o que fazer. Entendeu? Você tá passando mal porque você come só porcaria. Aí eu falo para você comer brócolis. Aí tu come brócolis 2 vezes, dá um chilique de pelancas e fala, mas eu não consigo, a vida não vale a pena. Porque se eu não comer pelo menos uma pizza, a minha vida não vale a pena. Aí tu come pizza e passa mal. Aí come brócolis e fica bem. Aí come pizza, passa mal. Aí come brócolis, passa bem. Aí vira para mim e fala, Matheus, o que o Ayurveda me recomenda? Nada. O Ayurveda não te recomenda nada. Porque você é um idiota. Você já entendeu o que você tem que fazer. Você já sabe qual é o seu caminho. Você sabe o que faz bem. Você sabe o que faz mal. Você sabe o que te deixa feliz, você sabe o que te deixa triste, mas você parece que não quer mudar, tu quer ficar brigando comigo. Aí me xinga no Instagram, fala, tá vendo, alterado, não sei o que lá. Não é, porque eu vejo paciente o dia inteiro. Vocês já sabem o que vocês têm que fazer. A gente já falou sobre isso. A gente tá... A primeira copy... Você sabe qual foi a copy agora em Baco? Qual o número da copy? Não foi a copy 3. Não foi a copy 5. A gente faz encontros do planeta Terra inteiro para conversar só sobre clima. Há 30 anos. E os caras falam, ó, aquela ilha lá vai parar de existir, hein? Tem uma galera lá que mora lá, eles vão tudo morrer, hein? Estamos falando isso já tem 30 anos. 30! Eu tenho 41, quando eu era criança eu já ouvia. Aí os meus amigos falam, não, porque não é bem assim, porque tem um cientista que disse que não. A gente já sabe, demônio, a gente já sabe, cara. A gente já sabe o que a gente precisa fazer, entendeu? Então, assim, Nana, essa é a parte pessimista da história. Ah, Matheus, então por que você continua fazendo live? Por que você continua vendo paciente? Por que você não desliga a parada toda e vai só surfar? Surfa, come brócolis e deixa que o mundo inteiro se queime. Porque eu não concordo com esse ditado que vocês falaram aí antes. Eu não concordo. Eu não concordo que sozinho a gente vai mais rápido e junto a gente vai mais longe. Eu não concordo. Eu acho que sozinho a gente não vai para lugar nenhum. Eu não acho que a gente chega mais rápido em lugar nenhum, porque você vai super sozinho, aí quando tu chega tá todo mundo zoado. Aí aquela outra pessoa que é uma idiota, ela joga papel no chão. Aí é o meu papel, é o meu chão, eu vou ter que catar, pô. Não adianta eu ir sozinho. Então eu já entendi que eu não vou chegar em lugar nenhum sozinho. Se sozinho eu fosse mais rápido, Nana, eu já tinha ido faz tempo. É que eu fui, aí quando eu cheguei lá, eu falei assim, mas o que eu vou fazer sozinho? Tá todo mundo ferrado. Se fica todo mundo ferrado, eu não tenho como ficar bem. A questão para mim é que a gente não tem a possibilidade de ir sozinho. Sozinho a gente vai se lascar. Junto é uma merda. Junto você tem que tolerar a pessoa que pensa diferente de você, aí a pessoa não leu nada nunca sobre medicina e quer discutir comigo, que estou fazendo mestrado. Aí eu tenho que respirar fundo e falar, então, você Um dos tem direito à pilares. sua opinião. Você é um ser humano como eu. Você também tem direito à sua opinião. Você tem direito à sua opinião educada. Vai estudar. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Ascendente em Áries. Calma, calma. Ele tem direito à opinião dele. Vamos conversar. Porque ir junto é uma lástima. Ir junto é um saco ir junto. Porque os outros seres humanos, eles irritam. Mas ir sozinho não funciona. Então, assim, eu não tenho opção. Eu tô preso nessa parada aqui.
De repente vai ter 2 milionários que vão entrar num foguete e vão morar em Marte. Tomara. 2 idiotas também. Ah, mas um bando de idiota vai morar em Marte para fazer o quê em Marte? Eu tô preso nesse planeta com vocês. Eu já entendi isso. Vocês e as 130 pessoas que estão aqui agora e quem for ver essa parada depois. Eu tô preso aqui nessa esparrela com vocês, eu não tenho para onde ir, porra. Então eu preciso que você melhore de saúde. Porque enquanto tu estiver doente, eu não consigo estar saudável. Saúde não é um fenômeno individual. Saúde é um fenômeno coletivo. As pessoas, elas inventaram dentro da cabecinha delas que saúde pode ser individual. Eu me cuido, eu cuido da minha alimentação, do meu movimento, do meu silêncio, do meu sono. Eu sou saudável, Nana, eu sou super saudável. Então dane-se todo o resto do planeta. Não funciona. Saúde não é um fenômeno individual, porque o ar que você expira, eu inspiro. Essa molécula que estava dentro do seu fígado, agora está dentro do meu coração. A gente é a mesma coisa. É um bando de célulazinhas de um organismo muito maior, que é Gaia, né? Vocês deram esse nome maravilhosamente bem. Então a gente faz parte de um sistema. Eu não posso mentir para mim mesmo de que eu consigo ir mais rápido se eu for sozinho. Se fosse assim, eu já tinha ido, meus amores. Vocês não estavam nem me vendo aqui. Eu só parei porque eu falei assim: não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Eu tô preso aqui, vocês estão presos aqui. Eu tenho que conviver com vocês. Até aqueles de vocês que eu acho que são completamente insuportáveis, eu tenho que conviver com vocês também. Então eu preciso encontrar ferramentas para coabitar nesse planeta com vocês. É pro meu benefício que você, que eu não gosto, seja saudável e feliz. Quanto mais você que eu odeio seja saudável e seja feliz, melhor para mim. Porque aí eu tenho que conviver com a melhor versão de você que eu odeio. Imagina só, eu já tenho que conviver com vocês todas e todos aqui. E eu não gosto de metade de vocês. É mentira, tá? Eu amo vocês. Mas imagina que eu odiasse metade de vocês. Eu tenho que conviver com vocês, porque eu não tenho para onde fugir, eu tô preso nesse planeta com vocês. Não é melhor para mim conviver com a melhor versão de você, que eu nem gosto, diga-se de passagem. Então, assim, pragmaticamente falando, porque eu sou um ser humano racional, eu penso, é muito melhor as pessoas serem saudáveis e felizes. Até quem eu odeio. Até aquele desgraçado ali, se ele estiver saudável e feliz, é melhor para mim. Porque se eu tiver que conviver com ele na versão que ele tá doente e de saco cheio de mau humor, eu odeio ele mais ainda. Eu quero apertar o pescoço dele, mas eu não posso fazer isso, porque eu sou médico, vai, de aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, o meu objetivo maior é eu quero curar o planeta Terra inteiro. Porque aí essas pessoas que eu acho chatas, elas ficam na melhor versão possível delas. Aí elas me azucrinam um pouquinho menos. E eu também, porque eu também sou chato pra caceta. Tem um monte de gente que me odeia. Aí eu penso assim, pô, eu vou tentar ser a minha versão mais legal, porque aí pelo menos essa pessoa me odeia um pouquinho menos. É responsabilidade um pouco minha também, sabe? Cuidar pra ele me odiar um pouco. Porque ele tem razão quando ele me odeia às vezes. Eu sou uma mala. Tem muitas horas que eu sou bem legal, mas tem umas horas que eu sou mala. E assim, coitado dele, sabe? Então eu vou cuidar da minha saúde também pra ver se eu alivio a barra desse colega, tá ligado? Eu nem sei se eu te respondi, Nana, mas é mais ou menos isso. Não, tá ótimo. Acho que a gente fala, né, você trouxe um ponto muito importante que tem a ver com esse tema dessa aula que você vai dar, que é saúde pessoal e planetária, o quanto que isso está interconectado, né? Então, trouxe muito sobre isso, muito bom. Mas eu também confesso, Matheus, que, olha, eu faço o que eu faço há 20 anos, que é para ajudar as outras pessoas nessa interação conosco. Quanto que a gente economiza de saliva? Olha, reverberou em mim aí essa sua fala, Ariana. Mas é isso, né? Então, quando a gente está praticando junto, né, a chance da gente, como é que fala? Desistir, né? Voltar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, reduz. Então, um pouco, né, esse continente que a gente cria é para a gente treinar junto. Ninguém solta a mão de ninguém. Peraí, volta aqui. Então, um pouco desse espírito, né? Que quando a gente faz um movimento sozinho é uma coisa e quando a gente faz junto é outro resultado, né? Então, E é isso, assim, ó. para lembrar sempre
Vocês desse movimento. pediram para as pessoas fazerem perguntas. A Regina Lúcia do Prado falou assim: Mateus, Regina Lúcia, presta atenção, Regina Lúcia. Regina Lúcia falou assim: mas as pessoas não estão afim de fazer o certo. Então o que fazer? O certo, Regina. O certo, porra. Você não tem opção, cara. Porque não é porque a outra pessoa é uma idiota que eu vou querer virar um idiota também. Então você, por você ser uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, você não pode guiar o teu comportamento pelas outras pessoas. Você tem que falar assim, qual é o certo que eu posso fazer que está no meu alcance? O que eu posso ajudar? E eu vou ajudar. Ah, mas aquele ali tacou o papel no chão. Dane-se, só porque ele... Aí eu vou tacar também? Vai ficar pior para todo mundo. Não adianta. Ele tacou, eu pego. Aí eu sou carioca, né? Se vocês são cariocas, vocês estão aqui, vocês pensam que nem eu. A gente foi educado para não ser otário. Se a pessoa tacou o papel no chão, eu não vou pegar, porque se eu pegar, eu sou um otário. Aí vai todo mundo subir nas minhas costas, tirar proveito de mim. Eu sou aquela pessoa que quando a pessoa bota a seta, eu deixo ela entrar na minha frente. No Rio de Janeiro, não. Por cima do meu cadáver. Eu vou acelerar, porque ele que entre no tempo dele. Né? A gente é educado no Rio de Janeiro para ser competitivo e não dar passagem para ninguém na vida, né? De certa forma. Só que aí o que acontece? A gente fica todo mundo preso no trânsito igual. Um bando de coletivamente irracionais. Não adianta. Você não tem a oportunidade de não mudar. Regina, entende o que eu tô falando, Regina? Você não tá pegando o que eu tô falando. Mas se todo mundo não mudar, eu sozinho não vai adiantar. Você não tem opção, Regina. É isso que eu tô dizendo. Esse é o slogan da live. Você não tem opção, Regina. Porque você não tem opção do grupo mudar, tá ligado? Você não controla o grupo. O grupo vai fazer o que o grupo for fazer. E você vai fazer o que você for fazer. E você só pode escolher o certo. Porque se tu escolher o errado, tu é parte do problema. Tá entendendo? Aí você vira a pessoa que reclama do grupo, mas é o grupo. Você reclama, o grupo não faz nada, mas tu também não faz. Aí você perde o direito de falar qualquer coisa. Tá entendendo? Aí você tem que ir pro cantinho com seu chapéuzinho e pensar no que você está fazendo da vida. Você não tem opção. Você é a pessoa que tem que fazer o certo. Todos nós somos. Não é porque você é legal, tá entendendo? Eu não faço nada do que eu faço porque eu sou legal. Eu não faço nada do que eu faço porque eu sou abençoado, iluminado, sábio. Não tem nada disso. Eu não tenho nenhuma sabedoria. Eu não sei nada, na verdade. A única coisa que eu entendo, que é o mínimo de pragmatismo e pé no chão, é assim: se eu fizer cagada, fica pior para todo mundo, inclusive para mim. E se eu fizer o certo, vai continuar uma cagada, mas fica um pouquinho melhor. Eu só tenho a opção de fazer o certo. Eu não tenho a opção de fazer cagada, cara. Acabou. É isso. Faz o certo, evita fazer o errado e melhora sempre as tuas condições de fazer cada vez mais certo. Aí segue essas 3 regras e repete. E aí você não precisa fazer mais nada na sua vida inteira. É só isso. Muito bom. Está chegando aqui no nosso tempo de live. Como passa rápido, hein? Muito bom. Bom, acho que não chegaram outras perguntas aqui. Eu não vi, você viu, Lara? Eu dei uma catada, acho que o povo não trouxe. Última chance. Bora lá. Eu acho que não tem mesmo, Nana. Então segue aí. Bom, né, nessa finalização aqui, e aí, o que a gente faz com tudo isso? Né? Faz o Gaia, pô! Se inscreve no curso. Se inscreve no curso. Entra pra turma. Faz o Gaia. Porque aí você vai ter meses para ficar marinando nessa parada. Se esse tipo de assunto toca em você num lugar e você pensa assim, mas Matheus, eu sou sozinho no meu rolê, eu sou o único radical, eu sou a única doida, eu sou o único doido. Tu não é o único doido, a única doida. Tem um grupo de doido, de doida, e eles têm orgulho de falar que eles são gaianos. Aí eles falam pra todo mundo, eu sou gaiano, né? E essas pessoas, elas se encontram num lugar específico. Eu não sei se vai ser na Candará, onde é que vai ser o curso esse ano, mas a gente vai ser na Carandá. A gente se encontra numa escola lá em São Paulo. E aí a gente faz uns encontros com um monte de gente incrível. Aí tem um professor melhor do que o outro. Assim, se vocês acham que eu sou bom professor, vocês não têm noção, eu sou o pior professor de todos que estão na lista dos professores. O Edgar é incrível. É só professor incrível. A Nana, a Lara, elas vêm aí, fazem uns PowerPoint perfeitos. Aí mexe com a sua cabeça. Aí te dão referência. Aí vem um anjo, aí depois aí faz um negócio de dança. É muito incrível. Tipo, é muito incrível. Então o próximo passo é: você tá achando que o mundo vai acabar?
Ou você tá achando que o mundo não tem jeito? Você não tem opção, cara, do mundo acabar nem não ter jeito, tem que ter jeito. A gente é que tem que dar o jeito. Então venha, né? Tipo, venha ser gaiano também. E é isso, é só isso, é só isso. Maravilhoso. Diga, Nana. Acho que a gente estava ia te perguntar, né? Ia te pedir para você trazer agora, assim, alguma coisa mais voltada de inspiração e tal. Você está hoje com super ariano, como você mesmo disse, e o que é Eu tô com ótimo, Shiva de porque frente, é porque ontem foi um dia muito importante da nossa tradição, que a gente chama de Mahashivaratri, uhum, né? Então é a noite de Shiva. E olha que interessante, né? Shiva é considerada uma divindade, né, do panteão hinduísta, mas a palavra Shiva, você sabe de onde vem, Nana, a palavra Shiva? Qual é a etimologia de Shiva? Não. Se você pegar no dicionário, em sânscrito, está escrito lá, Sham Karoti Iti Shivaha. Shiva é Karoti, aquele que faz, aquele que produz Sham. Sham, em sânscrito, significa felicidade, alegria. Shankaroti iti Shivaha. Shiva é aquele que insufla o nosso coração com alegria de viver. Eu tô marinado na energia de Shiva, né? Nessa inspiração. Então, o meu ariano, né? As minhas alunas, elas sempre brincam. O Matheus, quando tá atacado, são sempre as melhores lives. Mas é por causa disso. É porque a gente, assim, quem não tem senso de humor, não tem senso de humor, aí vai me xingar nos DMs e tá tudo certo. Mas quem tem um mínimo de senso de humor, a pessoa, ela relaxa durante 2 segundos, porque a gente tá falando de um troço que se a gente não falar de maneira leve do tema pesado, sai daqui todo mundo para tomar Rivotril e não resolve nada. A gente vai sair daqui para se dopar. E é muito importante para mim, na minha vida. Eu tô no interior da Índia, eu trabalho num hospital público, eu só vejo tragédia na minha frente 24 horas por dia, meus amores. Eu sei lidar com a tragédia porque eu olho para a tragédia de uma maneira leve e divertida dentro do possível. E tem pessoas, e algumas de vocês estão aqui assistindo isso agora, são essas pessoas. Vocês são muito malas, cara. Vocês são malas. Eu tava no. Onde é que foi? Eu fui pra Oman. Eu fui pra Oman. Aí eu tô lá viajando em Oman. Aí eu fui visitar um canyon. Aí eu fui visitar uma praia. Aí eu tava todo feliz em Oman. E aí não vem um ser humano e manda uma mensagem dizendo assim: você devia ter vergonha de estar feliz aí nesse país. Você sabe como eles tratam as mulheres? Eu falei, hã? É, você não podia estar feliz aí nesse país. Eu falei, desculpa, calma aí, tu tá onde? Aí eu tô no Brasil. Então tu não tem direito de ser feliz mesmo. Você sabe como é que eles tratam a população inteira desse país? Você não tem direito de ser feliz em lugar nenhum, se você for parar pra pensar que eles maltratam as mulheres, que eles maltratam os cachorros, que eles maltratam as vacas, que eles maltratam as crianças, que eles maltratam... Não é essa a métrica de vida. A gente não pode viver com base no mínimo denominador comum. Tá tudo perfeito? Tá, então agora eu tenho o direito de ser feliz. Eu lembro no meio da pandemia, a gente tinha muito essa conversa. Eu tenho o direito de estar feliz no meio de um monte de gente morrendo? Eu falava, eu tenho o dever, não é o direito, é o dever, porque eu sou agente de saúde, eu não sou agente de doença. Para eu poder chegar num hospital e tratar essas pessoas, qual é a melhor versão do Matheus que serve as pessoas? É o Matheus que acha que esse país aqui é um lixo que precisa tocar fogo em tudo? É o Matheus que acha que cada uma dessas pessoas tem direito a serem felizes e a serem saudáveis? Então eu escolho esse Mateus. E você que é mala, você é preguiçoso, na verdade. Isso aí é preguiça. Porque é fácil você cair para um lugar de você querer ser mala e ficar reclamando de tudo. É mais fácil. E parece até coisa de intelectual. A gente acha que a pessoa que é feliz no mundo que é todo cagado, ela é uma pessoa panglossiana. É aquele livro do Voltaire, né? Tem o Doutor Pangloss, que ele fica lá todo feliz da vida e só se ferra o livro inteiro, né? Vocês não leram Voltaire? Vão ler Voltaire, que vale a pena.
A gente acha que a pessoa que elogia, que é feliz, que é contente, que é leve, ela deve ser imbecil, ela é uma idiota, ela não entendeu a realidade do jeito que ela é. A pessoa que é interessante, a pessoa que é sábia, a pessoa que tem, né, que é uma intelectual, ela tem que problematizar tudo, ela tem que reclamar de tudo. Todos os tons têm uma nuance que não é, na verdade, muito bem aquilo. Tudo que está sendo feito no mundo está oprimindo alguém, a gente precisa olhar para esse lugar de opressão e aí chorar junto com a opressão. E aí não tem espaço para alegria em lugar nenhum. E o dia de ontem, né, o dia de Shiva, Shiva também é a energia da morte e da transformação, que são tabus que a gente não sabe lidar na nossa cultura, né? A gente acha que morte é um negócio que é ruim. A gente acha que transformação é um negócio horroroso. Né? Toda perda, a gente acha que é a pior coisa que vai acontecer no planeta Terra. Toda vez que eu perdi, meu celular quebrou, é a pior coisa que já aconteceu. Você não sabe, a gente compete por história ruim. O que aconteceu na tua vida? Eu fiquei meia hora no trânsito, eu fiquei 45 minutos. Vocês dois não sabem de nada, e eu que fiquei uma hora. A gente gosta de competir por tragédia. Esse é o ser humano. E Shiva, né, esse dia que veio ontem, é um dia no ano que é para inspirar a gente a abraçar a transformação, abraçar a morte no seu horror e no seu esplendor e abraçar a alegria de você estar vivo. Porque assim, eu sou um agente de transformação positiva no mundo. Eu só trabalho para servir e ajudar as pessoas. Eu tenho o direito de ser feliz no processo também. E isso é uma escolha. Ninguém vai me dar isso. E também ninguém vai me tirar isso. Eu decidi, tá ligado? Eu já decidi. Vocês na internet não têm poder sobre a minha alegria. Você pode me escrever mensagem se você quiser. Não faz diferença para minha vida. Porque isso é uma escolha minha. E você não está escolhendo o que eu estou escolhendo. Porque se tu tivesse, você estava botando o mundo inteiro para cima e não tentando trazer as pessoas para baixo. Alguma hora, você vai escolher diferente. Você vai pensar assim, cara, quer saber? Eu cansei de ser uma mala sem alça. Eu não quero, tá ligado? Já deu de viver uma vida chata pra caceta, que eu só reclamo e que eu acho que tá tudo errado. Porque meio que tá muita coisa errado. Mas você tem a opção de acordar de manhã e você decidir assim: tá bom, tá tudo errado, mas eu vou trabalhar para as coisas melhorarem. E nesse processo de trabalho, eu vou botar um samba para tocar e eu vou sambando. Porque eu posso ir chorando também. Mas eu acho que sambando vai ser mais gostoso. Então, essa é a escolha, tá ligado? Que todo mundo aqui tem. Não sei se isso inspira ninguém, Naninha, mas é mais ou menos isso que eu penso, assim que eu vejo a vida. Acho que isso que você trouxe me lembrou muito esses conceitos do budismo, que também são interessantes da gente trazer, né? Que a gente está nesse mundo de sofrimento, com muitas dores, muitas perdas, e a gente fala muito em sentir compaixão, e a gente tem que sentir a dor do outro, e sofrer com o outro, que é importante a gente ter compaixão, sem dúvida. Mas tão importante quanto ter a compaixão é a gente viver a mudita, né? Que seria esse lado, o outro lado da moeda da compaixão, que é ficar alegre com a alegria do outro, que é celebrar o que o outro vive de bom também, né? Então, o quanto que, na verdade, o cara estava lá morrendo de inveja de você, e aí ele vai, você não está sofrendo, né? Então, o que é que move as pessoas a fazerem comentários desse tipo e a quererem olhar? Então, é uma dificuldade de viver a mudita, né? A gente tem um mundo onde, de certa forma, a nossa tradição cultural judaico-cristã traz o sofrimento como sendo algo de valor e a alegria um lugar que não tanto, né? A gente tem uma transformação de novo na nossa visão de mundo para que a celebração, a alegria seja compartilhada e você ficar feliz com a alegria do outro, com o que o outro está vivendo. Bom, a gente está chegando aqui em uma hora de live, precisando fechar esse encontro delícia, essa conversa gostosa. E aí queria trazer todo mundo aqui, convidar vocês dois para as suas considerações finais, para a gente fechar esse encontro, antes da gente fazer aqui um convite para quem está nos assistindo, que não conhece, que está vindo. A gente sabe que a gente está aqui com 120 pessoas e que a maioria deve ser seguidora do Matheus. A gente tem um perfil pequenininho, porque, como ele disse, a gente não é muito lá desse mundo aqui da internet, do Instagram. Esse curso, ele nasceu no presencial, num formato, numa forma ele ainda é presencial, a gente agora faz ele híbrido, mas ele tem, a raiz dele é na presença, é no espaço de encontro, e esse é o grande valor dele, realmente, essa possibilidade de muitos olhos nos olhos. E então,
A gente quer convidar vocês que não nos conhecem a nos conhecerem, a, de repente, começar a nos seguir, conhecer o nosso trabalho, e quem sabe, quem está em São Paulo, ou quem estiver fora de São Paulo, mas puder ir para São Paulo, de participar dessa próxima turma e ter a oportunidade de encontrar o Matheus também, lá junto com a gente nessa jornada. E a gente está super aberta para estar divulgando, explicando mais como que funciona toda essa jornada, que a gente comentou aqui um pouquinho, que passa por essas 4 dimensões, social, ecológica, econômica, visão de mundo, e que tem esse objetivo de formar agentes de transformação, pessoas que estejam engajadas em colocar qualquer área de atuação, qualquer trabalho, com esse propósito, com essa intenção de fazer a diferença para um mundo mais regenerativo, para um mundo mais gostoso para todos nós, né? Então, esse é o convite e a gente convida vocês para participarem dessa jornada também. Mas passo aqui minha palavra para Lara, antes de passar para o Matheus. Bom, eu vi uma pergunta ali, né? Como é que eu faço para convencer as pessoas? A gente não convence, a gente convida. A gente mostra o caminho, a gente se alegra com esse caminho e oferece essa oportunidade. É isso que a gente pode fazer. A gente não tem como convencer ninguém, a gente só cria o espaço para que isso aconteça, né? E fala assim, nossa, cada um tem que ter a sua coragem, né? De vir e ocupar esse espaço. Então, assim, a gente não vai pelo convencimento, mas a gente vai pelo convite e criar essa oportunidade. Adorei ouvir o Matheus, é sempre uma alegria. E a gente está criando um espaço de prática. Então, assim, parte da metodologia é a gente praticar junto isso. Então, não é um curso para ficar na gaveta, é um curso a você aplicar imediatamente, né, na sua vida pessoal ou nos grupos de design que a gente também, né, desenha para ir pouco a pouco experimentando as ferramentas, os conhecimentos, a metodologia toda. E você cria também um grupo muito incrível, né, de pessoas muito diversas, né? Você amplia a sua rede de relacionamento. Então também fora os materiais que são incríveis, né, que os educadores trazem, que a gente oferece. Então, realmente assim são muitas camadas, né? E a gente vem colhendo muitos depoimentos de como o curso é um divisor de águas. Então, o Matheus trouxe a jornada dele aqui, mas a gente tem uma coleção de pessoas, assim, né, que fala como realmente fez muita diferença na vida das pessoas. Então, acho que é isso. Vem também, né, aproveita, né, tem um projeto, quer arrumar parceria, né, esse lugar é riquíssimo de pessoas e possibilidades. Né, quer fazer uma transição, quer reforçar, quer rever, né, as suas ferramentas, o lugar também é para você. Então, assim, de qualquer forma, esse é o lugar, essa é a hora, não dá para esperar o momento mais ideal da vida, num campo de incerteza que a gente está. Aqui é o melhor lugar para a gente estar em 2025. Então, vem, quer saber mais? A gente adora conversar, explicar tudo direitinho, e é só perguntar. E eu passo a palavra para o Matheus. E venha da onde você tiver para São Paulo para fazer esse curso, porque tinha aluno, eu ia de Paraty, pegava 6 horas de carro, voltava 6 horas dirigindo e valeu cada segundo. Então, assim, se você tiver que vir, tinha gente que vinha do Pará, e aí um pessoal que vinha, que pegava barco, aí depois pegava o avião, aí depois era uma coisa de maluco, e vinham, assim, e se beneficiavam horrores, né? Esse curso é um divisor de águas. Eu não falo isso porque eu ganho nada falando isso, é só porque, tipo assim, eu não sou dono do curso, eu não ganho percentual sobre nada, esse curso mal se paga, diga-se de passagem. Então, assim, venham fazer, porque realmente é uma transformação absoluta, é uma das melhores coisas que eu já fiz, e eu já fiz um monte de coisa, né, na minha vida inteira. Vale muito a pena fazer o Gaia, e eu vou ser professor de vocês também lá, né, um dos muitos professores que são sensacionais. Cara, vem fazer o Gaia, não tem outro papo. Assim. Se você gosta desse tipo de coisa, se você quer estar cercada de gente que pensa, que também está pensando que nem você, e pensa gente que pensa diferente de você, para poder flexibilizar a maneira como você pensa e te ajudar a entender outras perspectivas da vida, o Gaia faz essa parada toda. Sabe, do ponto de vista da alimentação, do ponto de vista do machismo, do ponto de vista do racismo, do ponto de vista do meio ambiente, do ponto de vista de bioconstrução, sabe? Então entra lá no Ciclo Gaia Viva, no perfil dela. Se vocês clicarem lá em cima, tem a bolinha. Aí vai ter o link na bio, que é o ciclogaiaviva.org. Aí você clica lá e vai ter as informações, ou manda um DM, ou dá o teu jeito. Milaya Yoga, como faz para participar? Manda uma mensagem para elas e dá o teu jeito, que vai dar tudo certo. Não tem como não participar. Não é impossível.
Maravilhoso. Bom, gente, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje nessa conversa. Agradecer muito, Matheus, pela disponibilidade. A gente está aí nessa distância, você aí na Índia, abrindo esse espaço para estar com a gente também. Lara, querida, esse encontro delícia, muito bom sempre. E torcendo para que a gente se encontre em breve. Saudades. E um beijo bem grande em todo mundo. A gente fecha essa live por aqui e a gente segue essa conversa para sempre. Maravilha. Obrigada, Matheus. Nana, uma alegria. Um beijo para Tamo junto vocês. e até breve. Nos vemos muito em breve. Isso, arroba. Tchau, tchau. Tchau, tchau.